Cartas de Cristo, Carta 1, parte 8. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e a maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores, tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil, quase revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante, toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois, pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo da individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano, ainda que essas características humanas fossem a causa de grande angústia na vida das pessoas. Não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego. E era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que reagiam à minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, do qual extrairia inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim,
faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam um bom uso dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidos. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocionalmente ou fisicamente, é somente pelo motivo de que as suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar.